que era tão perigoso quanto o ré, né? E eu só pude realmente perceber isso quando eu vi o que com a Juliana, porque quando a gente está lá, a gente percebe, de fato, alguns fatores estão acontecendo, como, por exemplo, a barreira aqui e alguns outros fatores, né? Mas o que me motivou, na realidade, eu sou um viajante nato, né? Eu gosto muito de fazer experiências diferentes. E eu, há mais de 20 anos, eu vim fazer um ano sabático e passei um tempo pelo mundo, dei uma volta inteira ao mundo e parte da Indonésia. E aí eu conheci alguns colegas que acabei fazendo, europeus, que tinham dentro deles essa vontade lá. E ainda mais pela evento, né? Então eu fui, não imaginava como seria, mas realmente é um processo difícil, né? Muito doloroso no sentido de muito frio, neblina, e as escalas são muito, muito fortes, né? Tem momentos que a gente precisa se amarrar uns aos outros para subir um determinado local. Isso a gente não sabe, né? A gente só descobre quando chega lá. Essa última etapa que a Juliana teve a infelicidade de cair, a gente passa muito cedo. No último platô, a gente dorme no último platô e a gente acorda entre 3h30 da manhã para poder ter essa última etapa, que é a etapa exatamente da terra mais fofa, né? Onde fica no cume do vulcão, para a gente ter a visão do horizonte, né? Ainda, obviamente, é todo nublado, né? Com nuvens abaixo, e ver o nascer do sol. Então isso tem que ser muito cedo. A gente passa por esse local que ela caiu. Ainda à noite, está escuro, né? Eu não tinha ideia, então estreito, a gente sobe todo esse pedaço. E uma outra realidade que é muito difícil, né? Você sobe 3 passos e você desce 2. Então, além de ser desgastante, provavelmente ela cansou nessa etapa, precisou parar. Só que ela não imaginava que tinha esse desfiladeiro, nem eu, nunca, a gente não vê lá de cima, a gente não tem referência do que está ao lado, né? E por acaso foi um treinamento muito foi fatal para ela, né? Quem vê só pelas imagens, o povo fazendo aquela marcação, realmente é íngreme como parece? Vocês conseguem ver enquanto estão fazendo a trilha o quão é íngreme e o quão alto vocês estão? A gente não consegue perceber o resultado. Quando eu vi na televisão, eu vi que era um paredão verde, a gente não sobe por aquele lado, né? A gente sobe pelo. É uma subida, é um platô, é o lago vulcânico. Nesse lago a gente faz uma primeira dormida e a partir desse lago a gente sobe no último dia para a última etapa da. E aí tem uma subida exata. Em alguns momentos precisa, talvez até meio que escalar, mas não, a gente não imagina que é tão difícil como estava ali. E aí depois de uma certa altura a gente começa a andar em subida, mas com a permuta, né? E é nessa etapa que é a etapa mais difícil, né? Sasha, você diz pra gente, como deixou claro, que você é um viajante profissional. Me diz como é que foi, então, tua preparação? Porque outro detalhe que a gente trouxe aqui várias vezes é que a Juliana não era uma iniciante, ela já fazia esse tipo de viagem, né? Fazia esses passeios mais considerados mais radicais. Como é que foi essa preparação pra gente também ter noção do que é que ela fez antes para poder encarar esse passeio aí no vulcão lá na Indonésia? Olha, eu não sou um atleta e nem era na época, eu não me preparei de fato nenhum, não tive nenhuma preparação. Eu fui decidir com uma semana antes e fui com o pessoal que estava comigo. Por acaso, né, eu estava em boa condição física, né, então eu consegui escalar até o final. Né, eu cansei muito, assim como meus companheiros de viagem também cansaram, mas a gente conseguiu chegar. É difícil, né, é necessário uma preparação física, você precisa de uma física razoável, mas eu especificamente eu não tive preparação nenhuma. Eu fui e aconteceu da melhor forma possível. O que é que você então recomenda para quem está querendo também fazer esse tipo de turismo, esse turismo mais radical, né? Quais são as preparações? Eu sei, como você falou aí, não preparou, mas eu digo preparação até mesmo de pensamento, né? Eu imagino que você deva ter passado por momentos em que veio aquela vontade de desistir, mas já estava no meio do caminho. Como é que é então a preparação até mental para encarar uma aventura radical como essa? Hoje precisa ter condições razoáveis e saúde para fazer essa escalada. E você também tem uma força muito forte, porque realmente a força para desistir nessa última etapa é muito grande. Então, se você não tiver essa paciência, você acaba desistindo. Isso eu acho que é um fator importante para qualquer ser humano. Não tem foco e determinação, não conseguir objetivos. Eu levo muito aqui esses exemplos dessa viagem como uma forma de pessoal. Sou empresarial, eu vivo fazendo isso, empresas, e eu levo muito desse
exemplo dessa como uma forma de para os meus clientes para a coordenação, né? E aí isso faz toda a diferença para atingir um objetivo e ter sucesso em qualquer área de atuação que a gente. Sasha, muito obrigado pela tua participação, obrigado por trazer essas informações, que é como você disse, pouquíssimas pessoas vão ter essa experiência. Infelizmente, a Juliana teve esse fim trágico e é bom que a gente possa ter uma ideia do que é que acontece ali, de que lugar é, né? Porque, de fato, assim, parece tão distante pra gente, principalmente para nós brasileiros que não temos vulcões aqui. Então, te agradeço por trazer essa elucidação para nós aqui no Boletim. Eu que agradeço essa oportunidade, né, de rever um pouco isso, né? Eu ontem, vendo as fotos, fiz uma postagem no Instagram, quem quiser me seguir, é Sasha Passos, e fala um pouquinho dessa história, além de várias outras que tive agora na Guatemala, e também, nessa vez, eu não sou vulcão da Guatemala, mas eu conto um pouquinho dessa caminhada pelo mundo aí, fazendo já 80 países. Muito obrigado, querido. Vamos então para um assunto mais leve.